Antes ali tu comentou que muito do que tu montou aí foi objetos de caçamba que tu foi recolhendo, né? É, E isso eu acho que dá até um ânimo para as pessoas que assistem, porque muita gente é assalariado, vive numa cidade grande, ele não tem um terreno no interior, não tem onde correr e acha que tudo é muito caro, né? Eu tenho assim por experiência, né? A gente já viveu no interior, tu com certeza também conhece e sabe que no interior, na verdade, tu acha terra muito barata ainda, né? sim. Então, o que que tu daria de dica para uma pessoa? Olha, ele ganha, sei lá, 2, 3 mil reais por mês e não tem condições além disso aí. O que que ele faria para criar o abrigo dele, né, com o tempo, né, se ele tiver tempo para fazer isso? Primeira coisa da cartilha sobrevivencialista é água. Sempre. Ele sempre vai ter que se preocupar com água. Ter uma fonte de água, purificar a água, ter um jeito de ter um gole de água se tudo der errado. É isso. De segundo, também tem a ver com água. Filtros de água. O cara não morre por conta da escassez, porque chove, cara. Na maioria dos lugares chove. Tem rio, tem água caindo. Se você tiver. Ó, eu estou numa situação de sobrevivência extrema na cidade, tá? Eu saio para andar numa rua qualquer da cidade, eu vou ver o relógio da Sabesp lá, não vou? Não é assim aí onde você mora? Sim. Se você der uma bicuda lá, você tem água. Ah, mas aí é crime. É, eu sei que é, mas se você der uma bicuda lá, você tem água em qualquer cano da Sabesp de qualquer estado do Brasil. Passa, mete o pé lá, que estoura o cano, vai subir água para cacete lá. Você bebe e não morre de sede. Questão de sobrevivência. Tem água lá. Então, chove, o cara tem que ter um sistema de filtragem de água, onde ele possa pegar um pouco de água, uma ideia, um plano, seja lá o que for, e beber essa água, 3 litros de água por dia, e armazenar isso de alguma forma. 3 litros de água. Aí ele pega uma cama, tipo aquela ali, uma cama, joga um colchão inflável na cama e enche ele de água. Você armazena 180 litros de água. Eu não sei quanto tem naquele barril. Está 180 litros de água armazenado. Num colchão na sua cama, distribuído na laje do apartamento. Essa é uma forma de manter a água. E aí você vai filtrando essa água para tomar. O muito pobre vai comprar um filtro de barro, que é feito para isso, para gente pobre mesmo, tá? Que todo mundo deveria ter, E até os ricos. é um filtro eficaz de barro, né? O filtro de barro, aquele do interior, do pé vermelho. Uhum. É esse aí. Depois disso, você vai para um purificador, uma coisa mais classe A, por exemplo, porque é exatamente essa classe que ele purifica, tá? Toda a água que sai da torneira é classe C, qualquer torneira nível Sabesp, assim. Aí no sul, no sudeste e muitas regiões do nordeste, a água é classe C, sempre. Ela passa por filtragem, mas tem cloro, flúor, tem uma porrada de coisa dentro da água lá que sabe Deus o que eles colocaram dentro. Se você colocar essa água C, sem filtro, num purificador de água, que solta água classe A, ele entope rapidinho. Você não vai conseguir usar. Então você tem que pré-filtrar ela para poder colocar lá, na maioria dos estados, pelo menos do Brasil. Então, você vai ter um filtro classe A e um classe D. O classe A vai tirar até remédio da água. Vai tirar tudo, literalmente. Flúor, tudo, toda a porcaria da água quando você for beber. Isso é um purificador. O filtro é D, que seria o de barro. O de barro, hoje em dia, tem mais vantagem, por causa dos componentes químicos que vão dentro dele, tá? Tipo prata coloidal, mais um monte de coisa. Hoje, uma bobina de filtro dessa custa R$ 16. Eu comprei recentemente três de R$ 16. Uma bobina que dura 6 meses. 500 mil litros de água. A prata coloidal, tu citou, me lembrou de uma situação que eu até não ia te perguntar, mas me veio à mente agora, a questão parasitária, né? De fungo, de verme, essa prata coloidal, ela elimina parasitas? Não é que ele elimina. Não elimina. Olha só. Tem 9 formas básicas de você filtrar água.
tá? Vamos partir que toda água é venenosa. Ponto final. Toda água é venenosa. Você conhece a água? Não, é venenosa. Acabou. É assim que você vai tratar ela. A não ser que você tenha pegado ela de um filtro super top, perfeita, ela é venenosa. Então, toda água tem que ser tratada. Aí você vai aprender algumas coisas, como, por exemplo, a água não tem prazo de validade. Então, você olha e fala, nossa, essa água pode estar boa, essa água pode estar ruim. É uma discussão de merda boba. Porque se você pensar no Rio Amazonas, por exemplo, aquela água lá dele está vencida, então? Não, né? É água para um cacete que nasce ali. Tem água demais no Amazonas, ali, no Rio Amazonas. Então, toda aquela água está lá. Está boa para beber? Não, está cheia de parasita. E a do Tietê? Está cheia de química. Mas a água continua sendo a água, ela continua correndo, ela vem de algum lugar. Não importa. Ela só está suja, ou contaminada, ou isso, ou aquilo. Toda a água é contaminada. A partir da hora que você entendeu isso, você vai lá no Rio Amazonas, pega uma jarrona de água, ela vai estar lá meio preta, meio isso, meio aquilo. O que você vai ter que falar? O que você sabe que tem ali? Você sabe que ali tem, não tem contaminantes químicos, por exemplo, que você está no meio da Amazônia, mas tem contaminantes biológicos. O animal pode ter morrido ali e deixado um monte de bactérias lá. Nesse caso, você vai ferver a água, uma das primeiras, é a primeira opção. Quando você ferve a água, você está eliminando quase todos os parasitas. Quase todos. Não Tem elimina um todos. ou dois que não vão morrer, tá? Que, por acaso, são os piores. No caso da Amazônia, especificamente, eles têm... Ai, meu Deus. A enzima botulímica, que é o mais letal de todos. Não tem em todo lugar, tá? Não é que tem uma epidemia disso e você sempre vai pegar. Não. Mas alguns lugares são propensos a ter enzima botulímica, que nasce do nada. E ela nasce geralmente em apiários e perto de coqueiros e palmeiras. O Brasil tem palmeira para cacete. A Amazônia tem um monte de tipos de palmeiras, espinhentas, isso e aquilo. Então, em alguns pontos, pode haver, né, que tem uma chance pequena de haver enzima botulínica. Nesse caso, só ferver a água não dá. Ela tem que ficar fervendo por 10 minutos. É isso aí. Se tu Com ferve... 10 minutos, isso mostra que com 10 minutos de fervura, você mata a porra toda. Qualquer Tudo. tipo de vírus, né? Qualquer coisa. Tudo que é biológico lá dentro está morto. A partir daí, você vai passar a água numa filtragem de microns. Um filtro comum, do filtro de barro, por exemplo, você vai tirar o cadáver do cadáver dessa contaminação que você já limpou, que você já matou, certo? Segunda filtragem. Aí você passa por um filtro de carvão. No caso do filtro de barro, quando você pega o filtro de barro, ele já tem tudo isso dentro dele. Ele já sai pronto. Assim como outros filtros que a gente conhece já. Mas aquele filtro que o pessoal usa no mato, na África, mas o Life então, Story. Batata, não querendo te interromper, mas só para voltar um pouquinho. Então, se a pessoa se encontra num cenário em que ela não tem filtro, mas ela ferver a água por 10 minutos, ela está resolvido, praticamente. Sim, praticamente. Você tirou todo o agente biológico da água. Só não o químico. Certo? Eu estou falando lá da água da Amazônia. O químico está todo lá. Quem vai tirar o químico? O carvão, Entendi. a prata coloidal, a decantação, o sol. E a Tudo pessoa isso pode tira. fazer o filtro de carvão próprio dela, né? Exatamente. Então, você pode fazer uma decantação e deixar os componentes da água baixar. Você vai ver que a água fica de duas cores, assim, ó. Em cima ela fica limpa, embaixo ela está de outra cor. Aquilo lá você descarta, você vai limpando a água por decantação. Se ela estiver numa superfície aberta, ela fica no sol. Por sol, ela vai purificar por UV, vai tirar algumas coisas dela. E é realmente componentes químicos que saem, tá? E você vai tirar por carvão, e você vai tirar por membrana e filtragem de poros. Que aí você vai limpando. Cada um desses processos vai tirar uma parte da coisa. Tá? A prata coloidal é a parte que tira o remédio. E o carvão também tira remédio da água. Então, se a água estiver contaminada com agente químico, agora a gente está indo lá para o Tietê e não mais para a Amazônia. Você vai precisar da prata e outros componentes para limpar ela.
quando você joga a prata coloidal na água, ela se mistura aos componentes da sujeira e desce, e sai. Fica só a água pura. Então, você separa uma coisa da outra. Basicamente é isso. O processo, você conheceu o processo da água, é 90% de sobrevivência. Significa que você não vai morrer com água. Acabou. E aí você vai conhecer outras coisas da água. Que nem eu te falei, você está andando na cidade, está morrendo de sede, já era, deu para você, acabou. Você precisa de água, senão você vai morrer. Chuta um cano qualquer que você pega água. Depois você conserta, paga o cara. Pega um cano qualquer e chuta. Basta chutar. Uma bicuda ali, você abre a torneira do cara e você bebe água. Você está desesperado, vai fazer um vazamento da porra, você vai preso, mas pelo menos você não vai morrer de sede. O direito à vida vem antes do que qualquer direito. Oi? O direito à vida vem antes do que qualquer outro direito. Exatamente, acabou. Acabou. Então você tem o cano d'água ali. A questão da água, essa água é boa para tomar? Não sei. Eu sei que você tirou a água de lá e não morreu. A partir de agora você começa a purificar. E a partir desse princípio você pega água de qualquer lugar, de um rio, de um córrego, da chuva, por exemplo. Uma das coisas que mais ferra a água no mundo é a chuva. Você tem uma fonte interminável de água dentro da sua casa. Água de chuva, de graça. De graça. Só que se você beber essa porra, você morre. Porque toda a poluição daí da sua cidade está parando no teu telhado. O passarinho caga no teu telhado. Então não tem só risco químico. Tem um passarinho cagando, tem um gato, tem... Você imaginar lixo que cai de lá, tem poluição que bate ali, mas que sobe da fábrica. Se tu fizer uma coleta com uma lona limpa, a água da chuva é boa, ou não? Não, água é água. A água não tem prazo de validade, ela não perde, depende do nível de contaminação que dá nela. Se você pegar água de um telhado de São Paulo, por exemplo, é o céu. Agora, se você pegar um telhado em Minas Gerais que só chove, não tem uma fábrica do lado, aí você está melhor, você tem cocô de passarinho na água. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que a água pura da chuva, sem contaminação de telhado, se tu puder criar um método de colheita, ela é pura, então. Perfeito. Na minha primeira casa, eu não coletava um pouquinho de água da chuva, eu coletava só água da chuva. Uma das coisas mais valiosas que o sobrevivente tem nesse cenário é uma piscina inflável. O cara não precisa ter uma piscina em casa. Agora, se ele montar uma piscina inflável na casa dele, ele bota a molecada para brincar lá, por exemplo, certo? Para mexer a água, brincar dentro da piscina. Quando ele quiser tomar, ele pega aquela água e purifica. Só que uma piscina inflável hoje você carrega dentro de uma bolsinha assim, eu tenho uma aqui, assim, isso aqui, a bolsa. Sim. E quando você abre ela, você guarda 5 mil litros de água lá dentro. É um material de sobrevivência da porra.